Brasil todos foram, durante todo o tempo, seduzidos, induzidos e conduzidos à agiotagem. Porque emprestar dinheiro para a poupança também é uma agiotagem, né? Verdade. É oficial, mas é uma agiotagem, né? Porque você não faz a riqueza, você não gera e nem faz a riqueza circular. Então as instituições financeiras, elas são muito responsáveis por isso. E, historicamente, nós temos também fatos que comprovam essa minha afirmação. Outro fator que me deixa muito à vontade para comentar, não é para criticar, mas para comentar, é que a Bolsa também não tem interesse em que o indivíduo exercite uma cultura de investimento capaz de conduzi-lo à formatação de um portfólio previdenciário. A Bolsa quer que você seja um especulador, porque é aí que ela se beneficia através das taxas, das taxas de registro e dos emolumentos que elas cobram do indivíduo. Então, essas duas instituições, elas não têm interesse que você seja um investidor. A Bolsa tem interesse que você seja um especulador, não um investidor. Verdade, tem razão. E nós tivemos já um exemplo evidente que o governo, num determinado momento da história, o governo se preocupou em tentar criar esta mentalidade de investimento. Foi quando o governo criou um mecanismo chamado Decreto-Lei 157. Vocês ouviram falar? Não. O Decreto-Lei 157, eu não me recordo, foi na década de 60, 67, parece. O governo criou um mecanismo chamado Incentivo Fiscal para a Compra de Ações. E foi um mecanismo aceito, né? com bastante interesse, principalmente eu na época era diretor da Ordem dos Economistas e vi esse decreto com muita satisfação, porque era uma coisa que a gente tinha como inspiração, né? Fazer com que o indivíduo, através da participação no segmento acionário, ele produzisse uma carteira que pudesse lhe garantir um futuro, né, e uma renda mensal adequada, né? Mas, lamentavelmente, após a implementação desse decreto, que foi exatamente na época da nossa chamada ditadura, aí teve um cidadão que tinha muita influência junto à área militar, e ele era presidente de um banco chamado Banco Univest. Ele chegou e falou: olha, para os militares, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão dar recursos para o cidadão comprar ações, mas acontece que o cidadão ele não sabe comprar ações, né? Ele não... Então deixa que nós, banqueiros, vamos comprar as ações para ele. Então vamos criar o Fundo Fiscal, Decreto-Lei 157. E aí a filosofia foi por água abaixo, porque os banqueiros passaram a deter esses recursos e fizeram deles o que quiseram, inclusive detonaram o mercado. Tá entendendo? E ainda faz. Não, agora ele já não tem mais recursos compulsórios, né? Tá certo? Agora eles fazem com recursos deles. Mas, lamentavelmente, a história do nosso mercado é essa. E é muito difícil de você alterar esse sentimento, né?
É uma mentalidade que se criou ao longo do tempo, né? Porque você tem o seguinte, você tem na época em que os militares assumiram, né? Nós tínhamos a caderneta de poupança, que ela, se a memória não me trair, ela remunerava uma vez a cada 6 meses, ou cada ano. Aí a situação foi se direcionando para uma determinada trajetória que os intervalos de remuneração foram sendo modificados. Então aí vieram 6 meses, depois de algum tempo 3 meses e depois mês a mês. Por quê? Porque outros mecanismos de aplicação também assim o fizeram. Nós tínhamos, por exemplo, um mecanismo chamado Open Market, né? Que você aplicava o dinheiro por um dia, né? E depois nós tivemos um mais ágil ainda, que era o Overnight, que se aplicava durante a noite, quer dizer, o dinheiro dormia e era remunerado. Então, isso tudo foram criações das instituições financeiras.